E hoje vamos falar sobre relacionamento. Desatar o nó dos relacionamentos. Vocês vejam quantas vezes nós precisamos deixar um pouco da nossa individualidade em prol de uma conjugalidade, ou seja, você se conjuga com alguém em determinado momento. Se o resultado for desgastante para ambos com muita frequência, o ideal é que não trabalhem juntos. Se você não honrar aquela escolha que você fez, você não consegue aquele resultado. Porque só passando por tudo aquilo, eu pude me tornar quem eu sou hoje. Bom, se eu for resumir numa frase, eu deixei de chorar para vender lenço. Olá, amigos e amigas, sejam muito bem-vindos a mais um programa podcast Mentes em Foco, a nossa dose semanal de sanidade mental. Comigo a minha companheira de vida, Josiane Freitas. E aí, Jô? Olá, Ivan. Olá, ouvintes. Sejam bem-vindos. E hoje vamos falar sobre relacionamento. Aí o programa tá do jeito que eu gosto. Se preparem, porque vamos expor algumas coisas aqui dos relacionamentos, né, Ivan? Talvez nem todos saibam, mas eu tenho a fama de fifi, né? Porque eu gosto de uma fofoquinha às vezes, uma historinha, né? Mas não é só isso, né? A gente não vai falar sobre só esse tipo de relacionamento. Mas o programa tá muito corporativo. Vamos dar uma pegada mais revista Caras, Tititi, deixar mais interessante? Nós vamos contar sobre o nosso relacionamento. Já que a convidada vai me dar uma bronca e fala, o que você tá fazendo, rapaz? Né? Está na hora de recarregar as energias. Que tal um café? Nada melhor do que um café. Nossa Casa Café. Que tal? Perfix Consultoria, o RH estratégico para a sua empresa. Podcast por assinatura, sua voz, sua marca e sua história. E hoje nós estamos aqui com a nossa amiga a Maria Raffart, que é psicóloga, entende tudo sobre como resolver, desatar o nó dos relacionamentos na vida pessoal, e hoje nós vamos trazer isso para a vida corporativa também. Então você que está aí no ambiente de uma empresa familiar ou que tem parentes no ambiente de trabalho junto contigo, está com dificuldade sobre como resolver essa situação, os seus problemas se acabaram. Ou empreende em casal como nós. Exato, que serve para a questão da família acionista. Bora lá, porque a Adriana veio aqui para salvar a todos nós. Eu falei Adriana de novo. De novo, mas ele tá essa coisa gente, fixação. Algo na psicologia explicará isso. Lembra de uma coisa divina, mãe de Deus, mãe de Jesus. Já criou Maria. Uma perfeito, magnetizou. Pronto. Fechou. Muito obrigado por estar aqui com a gente hoje, viu? Obrigada por essa introdução, que a gente poderia chamar de, como poderíamos chamar, por exemplo, os bafos da firma. Os bafos da firma, ótimo. Os bafos da firma. Eu sei que o pessoal do mundo corporativo não gosta de chamar firma de firma, mas firma é firma, né, gente? Sempre será, né? E sempre será chamada de firma por alguém, né? Exatamente. Alguém dirá pra vocês, eu vou pra firma. E essa pessoa estará nos ouvindo aqui. Nossa, e é incrível como esse tema, ele é forte no dia a dia das pessoas. Na nossa conversa nos bastidores aqui da gravação do programa, a Maria estava comentando um pouco com a gente sobre a quantidade caótica de demandas que ela recebe no Instagram, no Facebook, no YouTube, no TikTok. Tem muita gente precisando de ajuda. Então, acho que o programa de hoje tem, inclusive, um caráter social. Na verdade, relacionamento é um desafio, né? É um desafio, né? É um desafio. A palavra relacionamento, se relacionar com você e com o outro, é um grande desafio. Você tá dizendo que não é fácil se relacionar comigo? Não é. Sempre achei tão fácil. Tipo, sendo super sincera, não é. Pessoal, vamos começar então Começou com a uma terapia aula de casal. Conjunto. Sabe conjunto da matemática da escola? Sim. Conjunto. Vamos lá. Conjunto A, conjunto B, lembra? Tá? Sim. Conjunto A tem as suas individualidades. Vamos pôr pontinhos dentro desse conjunto A. Conjunto B tem outras individualidades. Agora vamos lá para a professora que juntava o A e o B e tinha o que no meio? Intersecção, certo? Perfeito. Lembram da aula, né? Tá. Na intersecção está aquilo chamado conjugalidade. E isso acontece em qualquer relacionamento. Sempre que duas individualidades se tocam, às vezes há uma intersecção entre elas. E aquele meinho é a parte em que cada um tem que deixar um pouco de si. A sobreposição das vidas. Claro, para que haja o quê? Uma convivência. Isso acontece o quê? Num casal, numa família, acontece numa empresa, acontece em qualquer lugar. Numa escola,
Os estudantes também convivem entre si. Amigos, vocês vejam quantas vezes nós precisamos deixar um pouco da nossa individualidade em prol de uma conjugalidade. Ou seja, você se conjuga com alguém em determinado momento. E eu acho que é aí que acontecem os problemas. Continuando a nossa aula. Vamos lá. Supondo que o conjunto A, por exemplo, ceda muito. Sabe quando faz assim uma coisa para dentro? Uhum. Daí, e o B cedeu pouco. O que acontece? Aí a pessoa A se sente injustiçada. Dei tanto de mim. Vamos falar pessoas que se sentem injustiçadas no mundo corporativo. Quem nunca foi um seletista injustiçado? Não é verdade? Por quê? Porque acha que deu muito e recebeu pouco, certo? Num casal, muito parecido. Se você tem, por exemplo, sei lá, vamos falar de tarefas domésticas, que é um universo onde há muitos embates, certo? E a gente sabe que por uma questão de machismo, isso aí não estou inventando, homens, né, têm uma tendência a se incomodar menos com a casa do que mulheres. Não é regra, mas é o que acontece geralmente. Tá, vamos lá. A pessoa que faz mais pela casa, que se responsabiliza mais, o que ela se sente? Injustiçada perante a outra. Diz, peraí, eu lembro que tem um filme chamado Separados pelo Casamento. É um filme bem legal. E aí, nesse filme, eles recebem os parentes dele, aí ela vai lá, compra comida, ela trabalha e ele também, né? Compra comida, ela chega em casa e tá no videogame. E é o dia em que eles explodem, entendeu? Por quê? Sim. Ela tá fazendo todas as coisas que tinha que fazer, aí ela pede pra ele comprar limões pra enfeitar a mesa e tal, e ele compra 3 limões. E ela tem um negócio pra encher de limão. E aí, você entendeu? Então aí o que ela chega à conclusão? A única coisa que eu peço pra você fazer, você não faz direito. Voltando. Essas injustiças que as pessoas sentem ao dar mais para as outras, e em todos os sentidos, eu acho que é isso o que faz as crises nos relacionamentos. Sabe que você trouxe a definição matemática mais bonita que eu já vi para relacionamentos, aplicando a teoria dos conjuntos para a sua análise? Que a tia da 4ª série ensinou pra gente, só que a gente não achava que era só matemática, não E é, não, né? era a vida acontecendo. É tudo. Se ela tivesse usado o exemplo do casamento, já seria muito incrível naquela época. Com certeza. E, na verdade, essa questão que a gente está falando de ser percepção, né? A gente está falando também de uma questão de percepção. Isso. Porque não necessariamente eu estou sendo injustiçada. É Óbvio. só a minha forma de perceber a situação. Perfeito, perfeito. Porque isso é o meu ponto de vista. Ou a vista do meu ponto, que dizem também, né? Sim. Depende, não é verdade? Então, assim, é claro, você tem toda a razão. Por isso que, por exemplo, num exercício de terapia de casal, por exemplo, ou quando uma empresa chama pessoas para fazerem dinâmica entre os colaboradores, ou se é uma empresa familiar, pior, como a gente comentou antes, né, Jô? Então, tudo isso, quando isso acontece, nós começamos a entender que também tem a verdade do outro, não? Que não necessariamente é a minha verdade. Exato. Porque aquela pessoa que pegou e falou, olha, você falou que eu não colaboro em casa, aí a outra pessoa vai dizer, peraí, é porque eu ponho o dinheiro aqui dentro, então eu tô tendo uma troca. Ou, sei lá, o empregador, né, que fala pro colaborador, que cá pra nós chamar empregado e colaborador é um eufemismo, né, mas vamos combinar, tá? Mas enfim, fala, peraí, mas você sabe os impostos que eu pago? Você sabe o quanto o risco que eu corro com a minha atividade? Ah, mas você tem um iate e eu venho de ônibus. Né? Você veja quanta coisa. Então, assim, são pontos de vista bem diferentes. E só para falar de pequenos embates, mas imagina isso no cotidiano. E eu percebi que você foi muito cuidadosa com as palavras, né? Colocando, olha, quando a pessoa se sente injustiçada, né? Não colocou que necessariamente ou não uma injustiça, é uma questão de percepção, que é o que cria o desgaste. Sim. Agora, essa questão dos relacionamentos no mundo corporativo, né? Porque nós temos ali essa conjunção de questões pessoais e profissionais. Há muito tempo se falava a questão de separação da vida profissional e da vida pessoal, a questão de que hoje não se separa, porque na prática é uma vida só que você tem. Só que é difícil você conciliar esses aspectos em que eu estou num ambiente onde eu devo ter uma atuação profissional, mas junto comigo tem uma pessoa onde eu tenho uma relação que não é só profissional, ela também é pessoal. Aí já cria-se uma dificuldade, porque cria uma espécie de um curto-circuito na sua cabeça, né? Se eu penso, pelo menos falando pelo meu ponto de vista, não, aqui eu tenho que ser, sou eu profissional, então aqui não é a minha esposa, não é o meu cônjuge que está aqui.
vou ter uma atitude. Só que a hora que eu bato o ponto e saio do trabalho, não é tão simples assim, vira a chave e agora eu sou simplesmente o eu pessoal acontecendo. Se eu tentar ter uma visão misturada e dizer, não, mas é uma vida só, e ela é minha esposa, ela é minha sócia, também não é tão simples assim. Como é que você vê essa questão dessa coexistência de papéis? Veja, se o resultado for desgastante para ambos com muita frequência, o ideal é que não trabalhem juntos. Né? Não vamos falar, já que se separem e continuem trabalhando, mas o contrário. E continua. Exato, né? Não é bem assim, né? Então, assim, isso é o ideal, porque também a gente não pode apresentar soluções para tudo. Mas eu falo isso num curso meu de inteligência emocional, que eu acho bastante importante. Nós romantizamos muito os relacionamentos afetivos, tá? Romantizamos demais. A vida de uma forma geral, Porque né? o que acontece? Tem um mercado ganhando. O mercado ganha com nós que somos vaidosas para homens, ganha muito com presentes que são dados em ocasiões determinadas, ganha muito com o mercado das músicas românticas, o mercado ganha muito com o amor. Então nós somos estimulados o tempo inteiro a ter essa imagem, né? Amor, amor, amor. Muito relacionado com paixão também. Então isso que é um risco muito grande. E o que é isso? Você romantiza uma coisa chamada domínio das emoções. E veja, se nós formos lá para trás, eu não vou dar uma aula de Discovery Channel, né? Mas digamos assim, quando surgiram os hominídeos há 3 milhões de anos atrás, nós não tínhamos ainda o lobo frontal desenvolvido. O que quer dizer que nós éramos equipados por natureza, mas com emoções, por emoções serem protetivas. Se eu tenho medo, eu não me arrisco tanto, etc, né? Então, nós éramos equipados mais com emoções. À medida em que a gente teve, e a gente sabe que os achados da arqueologia mostram isso, mandíbulas menores, etc. É todo um caminho que eu não vou explicar agora, mas quando você chega ao lobo frontal, o que é o lobo frontal? É o teu centro decisório racional, onde você calcula as consequências daquilo. Então vamos ver, vocês dois juntos estão aqui nesse podcast e digamos que vocês tenham muitas dificuldades, vocês no ar ficam brigando, você fala uma coisa, um corrige o outro e um é grosseiro com o outro. Chega um ponto em que ao invés de ficar magoadinho ou magoadinha, vocês têm que pensar, peraí, não funcionamos juntos. Mas em casa a gente não briga. Então, o que nós vamos fazer? Vamos trabalhar de outra maneira. Né? Você co-host com outra pessoa, não é? Então assim, parece simples, mas na realidade é simples. Quando você usa um elemento mais racional, e trabalho é racional, pessoal. Trabalho é onde eu ganho para depois gastar com aquilo que eu gosto. Ou tem alguma coisa diferente nisso? Mas só posso trabalhar com aquilo que eu gosto. Calma aí, porque não é o tempo inteiro que a gente só faz o que a gente gosta, certo? Vida adulta. Peraí, né? Não é verdade? Né? Que para estar aqui os 3 pontuais nesse horário, a gente batalhou bastante, né? Não deve ter sido tão bacana passar pelo trânsito em São Paulo para chegar aqui, não é? Não, eu só quero fazer o que eu gosto. Não é bem assim. Então, veja, o que acaba acontecendo? Vamos lá. Se nós racionalmente pensarmos que trabalho é um meio para conseguir um fim, nós precisamos colocá-lo na caixa do raciocínio. Ele vem para o compartimento da racionalidade. E é muito importante. Maria, mas é difícil. Para isso, estou eu aqui. Para isso estão os psicólogos, né? Cognitivo-comportamentais, que é na nossa teoria e na nossa linha cognitivo-comportamental, a gente sempre mostra isso. O quanto é possível racionalizar um processo. E assim, eu acho que eu gosto de trazer algumas coisas, porque nós, na verdade, empreendemos 24 horas. A gente tem 10 anos, 12, nem sei quantos anos. O número de horas de voo já vale por 40, 50. Mas são 24 horas juntos, porque a gente trabalha junto com os nossos negócios estão juntos e tal. E no começo, o A e o B, como você bem explicou, né? Eu sendo A, Ivan sendo B, veio para fazer a conjunção. Cada um tem o seu espaço e cada um teve que ceder um pouco. Claro. E o entender o quanto eu vou ceder e quanto você vai ceder, né? E nesse embate, a gente teve vários
Várias brigas, assim, No várias começo questões. foi um caos, né? E a gente. De fato, porque como a gente veio até para a sociedade, a gente tinha brigas de disputa de espaço, tipo territorial mesmo, né? Aqui é meu território, você não mexe aqui, não sei o que e tal, até a gente ir se entendendo. E teve alguns casos, assim, teve um deles que foi muito engraçado, que ele me ligou por conta de um cliente e a gente brigou no telefone, né? Aquela coisa. Desligou. Exclusivamente corporativa naquele momento. E aí desligamos. Eu muito puta, né? Brava, porque eu sou assim, eu não fico brava fácil, mas quando eu fico muito brava. Você pistola com É estilo. isso, né? E o brava. Daqui a pouco toca o telefone ele de novo. E eu já... Ele... agora é seu marido que tá te ligando, não sei o quê. E aí, como é que... Qual das personalidades mas eu fragmentado, qual das tuas personalidades era? Eu desarmei naquele momento, porque ela cedeu. Porque daí foi não completamente esperava por diferente. essa. E eu, na verdade, a gente brinca sobre essa questão, mas é sobre entender que existem brigas que vão acontecer nos negócios e a gente tem pontos de vista diferentes. Hoje as nossas brigas são completamente, assim, com muito mais maturidade, porque a gente discorda sobre ponto de vista e às vezes o time olha a gente discordando, ficam até meio assim. Mas aí acabou aquela discussão daquela pauta, a gente vira pro lado e vai pra casa e a gente toca, mas isso é maturidade, isso foi mais de 10 anos trabalhando, o nosso relacionamento e tudo mais. Mas o que eu quero trazer é que do mesmo jeito que às vezes precisa romper, e tá tudo bem nessa questão, né, de fazer outras escolhas, eu entendo que enquanto encontra esse caminho, eu acredito que ele é muito potencializador. Porque eu não acho que eu chegaria onde eu cheguei hoje se eu não tivesse ele como meu parceiro. E eu sei que ele tem essa mesma consideração. Né? E acho que isso é o tirar um pouco do romantismo. É saber que vão ter desafios, que tem desafios todos os dias. E quando não tá legal, vamos fazer o ajuste e seguir a vida. Eu acho que a fala da Maria foi muito interessante, né? Romantiza-se muito a questão. Parece que tem que ser tudo regado a flores. E não, né? E acho interessante a questão de que não tem resposta e solução pronta para tudo. Vai haver momentos em que talvez a melhor solução seja, olha, não é para trabalhar junto, né? Sim. Maria, mas me conta uma coisa. Como é que você chegou nessa questão de trabalhar com relacionamentos? Você é psicóloga, né, da terapia comportamental cognitiva. Conta um pouco da sua história. Como é que você chegou em tudo isso? Bom, se eu for resumir numa frase, eu deixei de chorar para vender lenço. Basicamente isso. Então, com o meu divórcio, me divorciei de minha filha, do pai da minha filha, quando minha filha tinha 3 anos e meio. Com o meu divórcio foi muito difícil absorver todas as informações a respeito. E aí, eu comecei década de 90, eu comecei a procurar informações e tinha muito pouca. E eu comecei a fazer minhas reflexões, escrever a respeito, né? Guardei numa gaveta vários papéis. E aí, quando eu tinha me curado desse processo, eu falei, gente, eu tenho material para ajudar pessoas. Aí eu fiz um livro, escrevi um livro. Esse livro foi publicado, porque aí tem todos os meandros, né? Mas aí eu não vou explicar tudo, porque é bem longa a história, né? E aí, deste livro, resultaram várias entrevistas. E daí dessas entrevistas, resultou que uma emissora gostou muito de mim, me convidou para ser comentarista fixa, um programa de televisão também. E aí, então, eu comecei a ter, depois, o meu próprio programa de rádio. Nesse ínterim, esse meu livro, que vendeu bastante, esse meu livro foi colocado nas prateleiras de psicologia. Só que eu era advogada. Você era advogado Detalhe, inicialmente? Sou ainda, né? Tem OAB. Né? Então, assim, peraí. Aí falei, gente... Aí eu fui na livraria. Era uma livraria siciliana aqui em São Paulo, inclusive. E eu fui perguntar, mas por que tá ali? Daí disseram, porque a editora falou que é psicologia. Aí eu falei, isso aqui é um chamado. Aí eu pensei, eu não vou ser uma não psicóloga que escreveu um livro de psicologia. Eu vou ser uma psicóloga. E eu fiz vestibular, passei, primeiro lugar, fui a primeira aluna da minha sala e me formei. E eu me formei com 44 anos. Hoje eu tenho 60, então eu tenho 16 anos de formada em psicologia. E aí, então, vocês vejam, programa de rádio, psicóloga, respondendo ouvintes, programa de televisão também fazendo a mesma coisa. E assim foi que depois eu fui me direcionando mais para a internet. E quando eu quis sair do veículo onde eu estava, porque eu quis sair do veículo, eu fiz minha preparação durante 3 anos exclusivamente na internet, para preparar essa minha saída. Então, é por isso que eu tô aqui. Porque um dia eu chorei, mas depois eu vi que eu tinha um monte de lenço na mão que podia
fabricar e outras vender. pessoas. E hoje a sua comunicação principal é pelas redes sociais. Sim, pelas redes sociais, sim. Fala Maria. Fale com Maria. Fale com Maria. Meu site principal é Fale com Maria, é porque como o sobrenome Rafart, pela rádio eu sei, é difícil falar, difícil entender, difícil soletrar. Até a letra F, a pessoa entende que é S de sapato, né? Não é difícil? Então assim já fica Fale com Maria, que fica mais fácil para tudo, né? E a sua especialidade, então, é ajudar as pessoas com relação a como lidar com relacionamentos. Acabou sendo isso porque as pessoas naturalmente me perguntam essas questões, me perguntam suas coisas, sobre seus temores maiores e tudo mais. Não que não haja questões do mundo corporativo, que são as questões de vocês, que vocês debatem, né? Porque a principal, por exemplo, eu tenho um vídeo que eu dei para que eu dei de um corte, que eu dei uma entrevista para um perfil corporativo que está com 2 milhões de visualizações sobre procrastinação. Por quê? Porque antes, quando eu atendia pacientes que procrastinavam, eu precisava explicar para eles o que era a palavra procrastinação, que a pessoa não entendia. Hoje, qualquer pessoa sabe o que quer dizer procrastinação. Porque muita gente procrastina. E por que procrastina? Porque tem uma busca de um prazer imediato, muito rápido, e isso tem reverberação no trabalho dela, no mundo corporativo, tem reverberação até nos cuidados que ela tem com a sua própria pessoa. Às vezes ela trabalha muito bem, não procrastina no trabalho, mas procrastina com as suas coisas. Então, nossa, as coisas vão tendo desdobramentos, né? Desdobramentos todos relacionados ao quê? À inteligência emocional, né? Perfeito. E aí você tem o curso de inteligência emocional. Eu tenho curso de inteligência emocional, daí tem um outro sobre dependência emocional, chamado Dependência Emocional Nunca Mais, e um curso que agora está se tornando um aplicativo, que é uma academia, é com uma frase minha, que eu até já registrei essa frase porque tantas pessoas gostaram dela quando comecei a usar: honre suas escolhas. Porque vamos combinar, se você resumir o mundo a honre suas escolhas, tá tudo certo. Vocês dois resolveram trabalhar juntos? O que vocês vão fazer? Honre a escolha de trabalhar juntos da melhor maneira possível. Tá num relacionamento afetivo? Honre sua escolha. Quer fazer uma alimentação saudável? Eu que estou escolhendo. Por que eu vou sabotar uma escolha que eu fiz? Não é? E assim por diante. Você entendeu? Então, assim, como eu sou do esporte, sou maratonista, então, assim, a maratona nos ensina, né, que a gente tem que... Nossa Senhora, os treinos são duros, né? Então, assim, se você não honrar aquela escolha que você fez, você não consegue aquele resultado. Então, você veja quantos desdobramentos tem, né? Ela é corredora, amor, também. Também adoro corrida, é meu esporte delícia. preferido. Ai, meu Deus, é muito bom, né? É fantástico. Levanta, Né? sai 4h30 da manhã pra correr. Adoro. Sai cedo também. 4h30 não sai porque eu sou mulher, infelizmente, né? Mulher não pode correr no escuro. É difícil. O mundo é ruim pra gente. O mundo pra vocês é mais fácil do que pra mulher corredora. Bem mais fácil. Os horários mais liberados e tudo mais, né? Infelizmente. Então, e é corrida de rua. De rua, aham. E me diz uma coisa, como que você olha para... A gente estava falando um pouquinho até nos bastidores, né? Sobre essa questão, o medo, a gente falou das emoções, né? Sim. E falando um pouquinho das emoções. E o medo é uma emoção muito presente na maioria, e não sei se a gente pode dizer isso, Sim. Mas o medo do julgamento, o medo do que o outro vai pensar, e isso às vezes até limita um empresário, uma pessoa autônoma, tal, até vir para as redes sociais, porque ela fica com medo do que vai acontecer, do que você vai ser julgada e tudo mais. Como que você vê isso? Eu posso repartir essa questão em duas partes. Como se fosse um Excel, vamos colocar... Já em mundo corporativo, adoro. Então, duas partes, né? Então, assim, a parte do medo. O medo é extremamente protetivo. Porque se o medo não existisse, nós nos arriscaríamos muito. Em várias questões. Então, é bom você ter cuidado. Por exemplo, quando eu sair daqui, vou chamar o Uber, vou estar de olho na rua, etc. Ou seja, necessário até por uma questão de proteção. Quando o medo é paralisante... Aí, este medo já não tem uma função muito inteligente. Mas ele pode pertencer a medos ancestrais que a gente tem desde que a gente é pequeno, né, com outras coisas, e aí se refletem nessa impossibilidade de fazer alguma coisa, nessa paralisia. Isso é uma coisa. Agora, quando você fala de julgamento do outro, o que você fala? Os nossos pensamentos e nossos comportamentos, segundo a psicologia, dependem de uma coisa que a gente chama de tríade. Numa ponta desse triângulo está a biologia, que é a nossa base biológica. Noutra ponta está a nossa psique, ou seja, quem nós somos como indivíduos. Mas noutra parte importantíssima está o nosso social.
Nós nascemos, quando bebês, com 22% do nosso cérebro pronto. E até nossos 20 anos, nós desenvolvemos esses 78% que faltam. É muita coisa dentro do social. Pensa, se nasce com 22%, 78% são desenvolvidos no social, é claro que o social tem importância. Então agora vamos juntar essas duas colunas, tá? Medo e social. É claro que eu me importo com o julgamento do outro. Eu devo pensar agora no que também eu deveria pensar para que o julgamento do outro não seja tão doloroso para mim. Aí vem outra parte, né? Eu particularmente sempre digo a mesma coisa. Ninguém é tão importante assim. Pra ninguém. A verdade é essa. Vamos falar português bem claro. Você não precisa, você não é tão importante pro mundo, então você tem vergonha do quê, se me desculpe? Dos haters, tá? Quanto tempo você acha que vai durar uma pessoa que vai criticar você, por exemplo? Antes não que ela encontre outro pra criticar, né? Exatamente, entendeu? Então assim, cancelamento. Hoje em dia nem existe cancelamento. O que tem? Cancelamento, às vezes, hater até dá engajamento, não é verdade? É o cancelamento, né? Na verdade, não cancela, né? Porque eles não estão tirando você da rede social, só estão te metralhando com um monte de pensamento. Com outras coisas, né? Então, assim, todos estamos sujeitos. Eu atendi uma menina que não era do Brasil. Mentira. Brasileira morando fora, perdão, tá? Inserida num contexto, não posso dizer o país, mas num contexto em que as pessoas são, sabe, tipo, mais good vibes. Uhum. Sim. Tipo assim, ninguém se arruma muito, ninguém se maquia, sabe? Tipo, uma coisa meio riponga, tá? Só que ela é vaidosa. E ela queria implementar a rede social dela como artista. Várias coisas que ela fazia. E ela sofreu, veja bem, desses good vibes, sofreu muito preconceito. Porque ela via que eles criticavam o fato de ela estar em redes sociais. Entendi. Mostrando a sua parte artística. Então você veja, aí nós fizemos todo um trabalho com ela, mostrando o seguinte, peraí, mas é tão importante assim a opinião desses teus colegas de trabalho? A ponto de você, mas eles olham, visualizam meus stories, mas nem curtem. Nossa, isso pra mim já é uma patologia, já que as redes sociais causam nas pessoas, né? Então, se visualizam, então tá bom, então esconde os stories deles, entendeu? A gente pode fazer outras coisas, né? Então, quem tá, eu acho que no mundo corporativo e muitas vezes quer empreender em paralelo, não estou dizendo atividades que a empresa não possa saber. Uhum. Não estou dizendo nada de antiético. Mas a pessoa às vezes tem vergonha dos seus colegas e não quer mostrar do que ela é capaz em rede social. Só que rede social hoje, na minha opinião, não é uma questão de vaidade. Eu sempre digo isso. Se eu mostrei a mim mesma vindo pra cá, etc., gente... Você acha que eu preciso da aprovação de alguém para me achar melhor? Não, é porque isso é um trabalho. E as pessoas não compreendem. Certo. Né? Que rede social, aquela expressão blogueirinha, por exemplo. Ema. Quem me chamar de blogueirinha? Porque eu estou trabalhando. Então, quando as pessoas entenderem que rede social é um cartão de visitas, eu acho que elas vão ter menos medo, sinceramente. E na verdade, como você disse, né? Essa blogueiragem é que vai pôr dinheiro na mesa, né? Vai pagar conta, né? É venda. E para que chamar dessa maneira, né? Para que chamar dessa maneira uma coisa que é um trabalho? Porque, na verdade, às vezes eu começo... Que eu até recém falei isso, né? Ao invés de olhar tudo de bom que aquela pessoa tem a oferecer... Eu tento diminuir para que eu me sinta um pouco melhor, porque eu não estou fazendo o que eu deveria de fazer. É o mecanismo da inveja. A inveja, basicamente, é isso. Eu, quando tenho inveja, eu destruo a coisa e o possuidor da coisa. Aí eu digo, grandes coisas a Jô tá na internet. Nem queria mesmo. Eu destruo a coisa e o possuidor da coisa. Eu desdenho. Exatamente. O desdém é a arma do invejoso. E o invejoso, muitas vezes, tem por detrás aquela coisa de que ele não tá fazendo o que ele deveria de fazer. Exato. Né? Ele quer o que o outro tem, mas ele não faz para conquistar o que o outro tem. Por isso, desqualifica. E aí, voltando para essa questão do mundo corporativo, pessoas que querem fazer aquele salto, né? Querem sair, por exemplo, do mundo corporativo e gostariam de ter a sua carreira alavancada pela internet. Não conseguem por esse freio que aquilo que os coleguinha vai pensar a teu respeito.
Ai, que Não faz preguiça, sentido. gente. Que preguiça. E olhando para essa questão, a gente voltando para o mundo corporativo de relacionamentos e tudo mais, a gente tem muitos embates, não sei se a palavra é embates, mas muitos desafios no relacionamento líder-liderado, Opa. né? E eu queria que você trouxesse, será que você tem algum caso, alguma situação assim que chegou já até você? Líder liderado. Olha, tem uma coisa bem interessante, que foi um caso até que eu atendi na época dos Incas e dos Maias, do consultório presencial, sabe? Naquele tempo, né? Antes do dilúvio, né? Que essa geração não conheceu. Então, eu me lembro desse rapaz cujo, eu diria chefe, eu vou chamar de chefe, porque chamar de líder essa pessoa não dá, né? Eles faziam reuniões semanais. E ele insistia muito, esse chefe insistiu para esse meu paciente, e por isso ele me procurou, insistia para que ele se posicionasse nessas reuniões. Porque era bom, porque ele precisava falar. Daí ele dizia, Maria, eu não quero falar nada, porque eu trago meus números na minha planilha, então eu não quero ficar. E aí eu fico procurando coisa para falar, porque eu sei que meu chefe quer que eu fale, mas eu não quero falar. Eu quero ficar na minha. Eu não quero falar. Não era o problema de apresentar, naquelas apresentações que tem de vez em quando. Não, mas era uma participação que ele achava que era inútil. Ele dizia, a reunião já é inútil, e já é inútil mostrar coisas que a gente pode mandar por e-mail, e mais inútil ainda é eu ter que falar. Só que eu tenho que falar, porque ele me disse, você não vai progredir aqui se você não for uma pessoa que fala. Então ele veio para o consultório com essa demanda, né? Então essa demanda é uma coisa muito triste, né? Porque você se despersonaliza por causa de uma chefia, que eu chamo de chefia novamente, porque isso não é líder, né? Uhum. Isso é o quê? É uma pessoa que impõe uma condição que a pessoa não precisa ter. E quantas vezes a gente vê isso, não é? Então, essa é uma questão que eu já vi. Outra questão que eu me lembro é uma pessoa que morava um brasileiro expatriado, tá? Na empresa no exterior. Aí veio aqui para o Brasil. Como ele era expatriado, ele veio numa condição de progressão de carreira. Só que ele disse, peraí, eu só vim para esse cargo porque eu vim de tal país. Mas, cara, o meu primeiro liderado que veio me receber, ele sabe mais que eu. Ele é que devia estar no meu lugar. Ele me disse isso, não eu. E eu me sinto o quê? Uma farsa. Eu me sinto uma fraude. Porque eu sei que ele deveria estar no meu lugar. Então eu acho que quantos e quantos lugares não acontece isso, né? E quando o líder e liderado tem uma relação de parentesco? Ou se eu sou líder de uma área e eu tenho um filho, um irmão... São as empresas familiares, então, né? Porque as empresas hoje corporativas não fazem mais isso, né? Tentam cortar. A questão do compliance, né? Algumas tentam cortar, mas a gente tem empresas, inclusive, que a gente presta serviços. Isso, às vezes vem de um contexto, às vezes eles contraíram um matrimônio depois que já estavam nas posições ou algo do tipo. Qual que é você recebe muitas perguntas nesse sentido, como lidar com essa situação? Disso eu não me lembro exatamente, tá? Eu não posso dizer para vocês um caso específico e concreto disso. Em empresas familiares, sim, e muito. Uhum. É muito comum isso. Levando o caso para uma empresa familiar, então. Para uma empresa familiar, o que a gente percebe? Quando o problema acontece, há uma espécie de permeabilidade entre a vida da empresa e a vida familiar. De maneira que algo que acontece na sexta-feira é conversado no domingo, depois do churrasco. Meus pais falavam, no domingo a gente senta na mesa e depois de almoçar a gente põe os cotovelos na mesa e começa a conversar, né? Né? Então, naquela hora do cotovelo na mesa, é que surgem muitas vezes muitos embates referentes àquela semana que passou. Na minha opinião, se nós não colocarmos um limite, eu não diria você vestir uma pessoa corporativa no lugar e vestir uma pessoa da família em outro. Mas eu diria, se você não colocar limites para discussões de trabalho em determinados locais e horários, você vai ter essa permeabilidade que é tóxica para todo mundo. Sem dúvida, porque não tem como fazer diferente. Por isso as empresas buscam que no compliance também haja, né, uma separação. Sabem que isso é conflituoso. E no caso de uma empresa familiar em que você tem ali pais, filhos, até num processo talvez sucessório, e isso nós já atendemos empresas com esse perfil, e uma fala recorrente que vem
Nossa, é difícil lidar com um filho, com um parente direto, porque a relação de intimidade dá muitas vezes essa brecha para que eles se sintam à vontade em afrontar ou questionar, coisa que, se fosse uma relação puramente profissional, pessoas que não têm vínculo familiar, talvez aquele subordinado nunca afrontasse o diretor dele, mas sendo uma empresa familiar, onde talvez o pai seja o diretor e o filho seja alguém numa Gerente. posição de liderança, gerente, Sim. ele se sente em condições de afrontar e ser até grosseiro, às vezes, com o pai. Como é que a gente ajuda a melhorar essa conexão? E eu abriria um pouco mais esse teu exemplo para outro exemplo que eu me lembro de ter visto, em que o pai era tão espaçoso, né, como o cara que era o fundador e tudo mais, que ele humilhava o filho constantemente na frente dos outros. O que a gente vê também com muita frequência, né? O inverso também. O inverso também. Veja, respeito, a palavra respeito, ela deve nortear todas as relações. Todas. 100% delas. Certo? Então, assim, se não há respeito numa resposta, se não há respeito numa reação, se não há respeito na comunicação, a única solução é o rompimento. Eu não vejo outra maneira. Se eu sou diretora de uma empresa na qual trabalha um filho meu e meu filho me desrespeita perante as outras pessoas, eu demito meu filho. E seria uma bela mensagem para os colaboradores, né? Desculpe. Então, você entendeu? Porque eu acho que a gente tem que ter mas que radicalismo é esse? O radicalismo de quem provavelmente tentou conversar com esse filho antes, né? Claro, obviamente, Sim. né? E se a coisa não tem solução, então, querido, você vai fazer a sua própria startup, não é verdade? Tá? E como tratar a ferida fora da empresa depois? Porque demitir meu filho, ok. E aí, a gente tá em casa depois, certamente isso vai criar um Mas claro, desgaste. mas veja, a falta de respeito, a gente não pode... esta, na minha opinião, ela não pode ser separada de lugar nenhum. Ou você, por exemplo, se falta com respeito, já que vocês se colocaram como exemplo, né? Falta com respeito com a Jo diante de um cliente de vocês. Que história é essa? E quando chega em casa, o que você quer? Um beijo? Não é? Aí nós estamos falando de outra coisa. Não é um simples conflito de onde nós vamos investir, o que nós vamos fazer, né? Qual estratégia vamos tomar? Não, nós estamos falando de respeito. De valores. Então isso já é outro departamento, né? Todos precisam ter respeito na sua comunicação. E eu acho que isso é fundamental. Nós vivemos uma época em que, infelizmente, as pessoas pensam que liberdade de expressão é liberdade de desrespeitar. Mas não é. Né? Eu acho que a forma assertiva de comunicação, ela precisa ser embrulhada para presente. A tua palavra sempre tem que ser embrulhada para presente. Sempre. Palavras corretas para a pessoa correta, do jeito correto. Lembra que eu comuniquei, eu falei com vocês, eu acho, né? Que quando eu falava numa rede social, eu falava de um jeito. E noutra eu falava de outro. Porque o público era diferente. Então eu queria uma comunicação mais acessível para aquela parte que estava me escutando. Ora, isso vale para tudo. Então assim, se você pega a tua palavra, coloca como se ela fosse uma pedra, embrulhada num jornal sujo de cocô, e joga na cara de outra pessoa, obviamente você não está se comunicando com respeito, né? Perfeito. E aí vale para tudo. E no meu ponto de vista, quando falta respeito, acabou o relacionamento, né? E essa é uma questão, a gente tá falando de relacionamento homem-mulher ou amigos e tudo mais, mas é uma coisa que a gente precisa ensinar para os nossos filhos desde pequeno, né? A primeira, Com certeza. porque é natural, eu acho que do ser humano, ir testando limites. Opa, claro, Né? sim. Até onde eu posso ir. E aí você vai permitindo, e aí a hora que você fala, opa, aqui vai passar do limite, é a hora que eu preciso demarcar. E o teste acontece já quando a criança tem 7 meses de idade, pessoal. Com 7 meses, a criança tá ali engatinhando, fica em pé na mesa, coloca a mãozinha, olha pra você. Posso ou não posso? Vou ou não vou? E ela, com 7 meses, entende o que é não, tá? Então, não é não. Ela já percebe o comando. Opa, não é não. Não é tirar tudo que tem na mesa, não. E É dizer, muito... isso é seu e isso é da mamãe. Isso é seu e isso é da mamãe. Separa bem. E é muito interessante, porque eu tenho a Maria Júlia é menina, e aí tem uma relação com a mãe diferente do que tem com o pai.
E é natural, a gente tem as nossas pegadas, a nossa não sei o que e tal. E o teste, inclusive, de paciência comigo é muito maior, né? Mas ela fala pra mim assim, que a hora que eu faço assim com a mão, porque quando eu vou dar bronca, eu normalmente, né? Ela fala, mamãe, não faz assim com a mão. Por quê? Ela já sabe que a hora que eu tô com a mão aqui... Que vai vir o discurso, já tá tá certo. no meu limite. É ótimo. Né? Ela já fez uma relação de que a mão... A hora que a mão chegou, é que ela já sabe que aquele limite aconteceu. E não foi uma coisa que eu fiz pensado, né? Porque é a minha característica, é o meu jeito Mas a tua de fazer. linguagem corporal. E tem que fazer cara feia assim. Acompanhe a mão com a cara feia que ajuda. Entendeu? Ajuda. Mas é bem por aí. O negócio vai, mas a hora que eu fiz a mão e falei daquele jeito... E aí, eu queria ouvir de você um pouquinho sobre as crianças. Falando, faz a mão, faz a cara feia que ajuda. Em era de educação empática, né? Vamos trabalhar com a questão mais empática, de trazer um processo mais... Empático não é ser mole, tá, gente? Se eu sou empática com a minha filha, o que eu quero? Eu quero que minha filha seja um adulto bem-sucedido. Que ela tenha uma infância bem-sucedida, uma adolescência bem-sucedida e seja um adulto bem-sucedido. Ora, se eu não faço com que esta pessoa tenha limites, e isso é ser empático, se eu não faço, o mundo vai fazer. E essa pessoa, ela vai estar impotente perante várias questões se os limites forem dados a ela muito para frente. Hoje nós temos essa questão da internet. Internet, rede social, etc., joguinho, é tudo a mesma coisa, tá? O que é isto? Veja que interessante, tá? Isto eu vou dar um exemplo para vocês. Todo mundo já deve ter visto um nenezinho no restaurante com um tablet na mão, certo? No restaurante até, coitados dos pais, né, querem dar uma distraída, né? E aí eles ficam assim, mudando o tempo inteiro. Quando eu vejo uma criança mudando de tela, que os pais falam, veja que inteligente, olha, pequenininho, e já sabe mudar, eu digo, meu Deus do céu. Ou seja, estamos criando uma pessoa que, quando não está satisfeita com algo, ó, muda. Aí, se você soma isso, tá? Uma educação molenga, de não saber dizer não para essa criança, de não colocar os limites a essa criança, se você é molenga com o seu filho, o que você vai ter? Vai ter uma pessoa que não exercitou a espera, não exercita a capacidade de compreender até onde ela vai. Aí, esta pessoa é jogada no mundo adulto. Ai, eu não gosto de estudar. Ai, eu não sei fazer isso. Ai, eu não consigo parar de olhar o celular. Não consigo parar de jogar o jogo do tigrinho. Ai, não consigo parar de fumar o meu pod, que aliás, precisamos falar sobre isso, né? O mundo está viciado nesta porcaria, que é proibida no Brasil, todo mundo faz de conta que não existe. Opa. O que é que eu não sei o que é pod? Que é o cigarro eletrônico. Minha filha, assim, ó. Faça uma enquete entre os seguidores de vocês, ver quantas pessoas fumam. Só que, claro, ninguém tá sabendo, porque não tem cheiro, não tem nada. Pequenininho, tarará, ninguém vê. Então, ou seja, nós estamos criando uma geração de fracos com esta história de não colocar os limites na hora certa. Então, ser empático é criar um filho dentro de uma realidade do mundo, dando a ele uma robustez, dando a ele musculatura para receber impactos que a vida vai mostrar. Ou você acha que foi fácil vocês dois chegarem onde estão? Não. Certamente. Às vezes, nós como pais, queremos que o nosso filho não passe pelas dificuldades pelas quais nós passamos na nossa infância. Justamente porque nós achamos que foi sofrido e tal. Eu quero preservá-lo disso. Mas na contramão, talvez eu esteja justamente criando esse adulto fraco. Exato. Você veja, não é necessariamente... não necessariamente uma criança precisa passar pelas mesmas dificuldades que você teve. Obviamente, então. Mas você não pode, e isso eu acho que é a maior pena, você não pode tratar um filho como um príncipe e uma princesa por um motivo. Eles não pertencem à família real. Eles não são príncipes e princesas. Então, da onde a gente tirou a ideia de fazer um trono e sentar o filho lá? Boa. Como se ele fosse um presente. Não, ele é um devir, um ser em construção, de cuja construção você tem grande responsabilidade, afinal você pôs no mundo.
Então, se eu entronizo uma criança, mas você é lindo, você é isso, você é aquilo. Não digo que a gente não precisa elogiar, precisamos elogiar. Mas se você entroniza essa criança e permite a ela fazer o que ela quiser, mais tarde ela tá batendo a porta na tua cara, cuspindo em você. Não quer fazer nenhuma das suas obrigações. Pendurado no celular, e aí você tem que fazer o quê? Aplaudir? Eu vi uma reportagem um tempo atrás de pais nos Estados Unidos, acho que tinham entrado com uma ação de despejo do filho de 30 anos, porque Sim. ele não queria sair de casa, eles Imagina. entraram com uma ação de despejo para eu despejar. também vi essa notícia. Você vê? O moleque não saía de casa. É um negócio absurdo. Mas eu concordo assim com todo o que a Maria tá trazendo, porque é responsabilidade nossa e eu vejo que colocamos no mundo, somos responsáveis, vamos falhar como os nossos pais falharam, nós vamos, e por mais que você fale assim, eu não quero que passe pelas mesmas coisas que eu passei, mesmo que ela passasse pelas mesmas coisas que você passou, como é um ser diferente, ele vai ter interpretações diferentes daquela mesma situação e vai viver de formas diferentes aquela mesma situação. Então eu acho que eu olhando para minha história, não sei se vocês têm isso, mas assim, eu quando olho para minha história, foi desafiador, porque todo mundo tem na sua história tem os seus desafios, as suas dores e tal. Foi desafiador? Foi. Eu voltaria, talvez passaria por tudo de novo, porque eu me tornei quem eu sou hoje em função de tudo que eu passei. E passo ainda. Então, eu, na verdade, não tenho uma revolta, mas eu tenho uma gratidão pela possibilidade de ter passado. Porque só passando por tudo aquilo, eu pude me tornar quem eu sou hoje. E você faz essa musculatura cerebral. É isso que é importante nós entendermos. Todas as coisas que nós não temos, todos os limites que nos são dados, todas as questões que nos fazem esperar um tempo, tudo isso faz com que o cérebro se desenvolva melhor. O que nós não podemos fazer é o tempo inteiro criar esses elementos ansiogênicos, porque a dopamina fácil e rápida de mudar de tela, de só fazer o que quer. Eu acho o fim da picada, por exemplo, essa coisa de maratonar série, já acho o fim da picada, tá? Mas veja, você pula a entrada da série, você percebeu isso lá na Netflix? Sim, ou seja, sim. A gente tá no mundo de um jeito que você não suporta olhar a entrada de um programa. Você tem que pular. Você assiste em 1,5 vezes, 2 vezes, não é verdade? Então, Sim. assim, tudo isso gera um vasto exército de pessoas desta geração mais nova, tá? De agora, a Z que a gente chama, né? Extremamente ansiosos. Porque isso é comprovação neurocientífica, tá? Porque você ter somente fontes de prazer, como o cérebro não aguenta tanta fonte de prazer, ele vai tirando os receptores de dopamina. Como ele tira, você procura mais e mais. Quanto mais você procura, mais você quer. E aí você fica o quê? Ansioso ou ansiosa. Então você veja como é complicado. Voltando à questão do esporte, eu não conheço lugar melhor para você colocar um filho que é no esporte. Não conheço. Esporte físico, né? Nos e-sports. Não, e-sports não, né? Físico. Videogame não é videogame. Não, né? não, entendeu? É outro departamento. Você pode até ganhar dinheiro com isso, mas é outro departamento. Por quê? Porque o esporte traz, além de neurotransmissores prazerosos, que são muito bons para o nosso desenvolvimento mental, nos traz essa condição da regra, da espera, de uma série de coisas que hoje se perdem quando você dá uma tela para uma criança. Isso mostra o quanto o lado físico, de fato, ele é importante na nossa vida, né? Às vezes nós temos uma vida muito intelectual, muito mental e pouco física, mas é o físico que acaba denotando o nosso espaço no mundo, o nosso padrão de comportamento. Veja, isso traduzindo para uma criança. Vamos fazer propaganda do café de vocês? Manda bala. Como é que é o nome do café? A marca? É NCC. NCC, olha aqui. Tá. Então, por exemplo, tá, uma criança, um bebê, tá? Um bebê, digamos que ele esteja vendo isso numa tela, tá? Numa tela. Daí ele faz assim, né? Que criança já faz até assim, né? Tá, beleza. Agora, você dá isso para um bebê pegar. Se ele pega errado, cai. Quer dizer, ele já está fazendo uma coisa que... A gravidade está fazendo uma coisa que o bebê não esperava. Já não está respondendo como ele gostaria, entendeu? Aí ele tem que pegar de novo. Aí, digamos que ele se espete com essa embalagem. Opa, ele já tem outra coisa. Vocês vejam a sinestese como é importante. Quantos movimentos você tem com um objeto que você dá para uma criança que não é dentro da tela. Então vamos traduzir isso para um carrinho,
para uma boneca que tem que ser penteada. Ai, mas tem um nó, eu não consigo desmanchar. Como eu vou desmanchar esse nó? Inteligência a gente desenvolve resolvendo problemas. Quanto menos problemas eu dou para alguém resolver, menos inteligente essa pessoa será. Menos sinapses ela vai formando e menos condições. Total. Então, a inteligência, basicamente, nós temos vários tipos de inteligência, mas é a nossa capacidade de resolver problemas. Então, nós precisamos dar problemas para os nossos filhos. Precisamos fazer com que eles esperem até o dia do aniversário para tal coisa. Ou, por exemplo, uma coisa simples. Os tais docinhos dos aniversários. Meu Deus, em que mundo nós vivemos que até em casamento tem que ter alguém vigiando para as pessoas não pegarem o doce antes da hora? Não é? Gente, não pode usar o suplá. E tá escrito, não usa o suplá. Gente, quem é que pega um suplá para pegar todos os doces? Vamos agora transportar isso para crianças. Vamos em casa fazer um doce e esperar a hora De comer. de comer. A hora que for pré-determinada, não interessa quando, mas que história é essa? Fazer e já vai. Puxa vida, eu me lembro quando eu era pequena, eu ficava torcendo para que na colher que a mãe estava mexendo na massa sobrasse um pouco para eu poder lamber, não é? Exato. E às vezes não sobrava, porque a mãe também não dava mole desse jeito, não é verdade? Eu raspava lá e eu quero ver agora, você vai achar alguma coisa aqui. Acabou, né? Ia lá com o pão duro, né? Não é verdade? Então, vocês entenderam o que eu quero dizer? São pequenas coisas. O nosso cotidiano, a gente é muito responsável pelo adulto que a criança vai se tornar. E voltando, então, educação empática, na minha opinião, é eu ter empatia pelo adulto que eu estou criando. E não pena de uma criança que está me manipulando. Eu acho que as pessoas talvez confundam por conta da expressão empático. Né? Ah, empatia, então eu preciso ser legal, bonzinho. E não é isso. Você compreende, você, claro, explica, obviamente, e eu não estou falando jamais. Pessoalmente, nunca castiguei fisicamente minha filha, nunca. Então, assim, pessoalmente, eu sei que eu aplico aquilo que eu falo, né? Mas nós precisamos colocar, e eu acho que é isso o importante, né? Dar explicações lógicas, mas algumas explicações só podem ser explicadas por uma coisa, por autoridade. Por que que eu tenho que ir dormir a tal hora? Porque assim, todos os dias de semana, sábado é diferente. Às vezes a criança não tem a compreensão ainda. Veja bem, você vai precisar dormir 8 horas por dia. Não é o caso. Então a gente precisa entender. Eu sou partidário dessa linha, que tem momentos em que não é. Por exemplo, sei lá, eu me lembro, até hoje, me marcou. A filha de uma amiga, uma colega de faculdade, por sinal. A filha de uma amiga estava sentada no sofá da sala dela, da casa dela, da minha amiga. E eu cheguei. E a menina ali, ó. Eu disse, fofolete, levante. E a minha amiga ficou me olhando. Eu disse, que mundo é esse que chega uma visita e a tua filha não levanta e você não fala nada? E eu me lembro até hoje disso. E aí eu me lembro que a minha amiga depois dizia pra mim, olha, nunca mais esqueci daquela. Eu falei, pois é bom que não esqueça mesmo. Mas que mundo é esse? Você. Que nós temos um filho que não se levanta para cumprimentar um adulto que chega na sua casa. Não é? Você entendeu? Então, assim, vem da pequena cortesia de cumprimentar o porteiro, de agradecer para uma pessoa, de deixar uma pessoa idosa entrar na frente no elevador. Ora! Então, vocês entenderam? Tudo isso são limites, se a gente olhar. Limite não é só dizer não. Limite são todas essas coisas, né? Mas, Maria, tem um pouco também de educação, né? Claro. E educação / etiqueta, boas maneiras. Mas o que é etiqueta? Pequena ética é a origem da palavra. Pequena ética é a ética do cotidiano. Olha que eu nunca tinha pensado sobre esse ponto de vista. Bem interessante. Maria Júlia, você vai entrar na pequena ética. Mas é isso, etiqueta. Quer dizer, exatamente isso. Não é? Então, assim, são pequenas coisas. A minha mãe, já falecida, eu escrevi um livro sobre a história dela. Minha mãe nasceu em 1933. Viveu a Guerra Civil da Espanha. Então, muitas coisas muito difíceis, né? E ela tinha, e agora é meu, porque ela me deu, um pequeno livro chamado Urbanidades. Urbes, cidade, né? Era uma matéria de educação para você viver na cidade. E estava escrito, ó, quando você estiver no bonde, que era o bonde, e uma pessoa idosa chegar, você levante e deixe a pessoa idosa sentar. Coisas desse estilo eram ensinadas na escola.
Então você veja que interessante. Seria semelhante àquela disciplina antiga dos nossos Ética, pais, a educação moral e cívica? Não, não é. Pais não, né? Porque eu nasci em 63, eu tenho 60 anos e eu tive essa aula. Não tinha nada a ver com isso? Não. Educação moral e cívica era diferente. A gente cantava o hino nacional e essas outras coisas. Não. Eu tive aulas na minha escola, uma escola de freiras, eu tive aulas que hoje agradeço muito. Eu tive aula de costura, tive aula de datilografia, tive aula de secretariado, mas isso era escola normal, hein? Ou seja, quando eu tinha 9, 10 anos. Tive aula de culinária. E a gente, aí, na culinária, aprendia a lavar louça, esse monte de coisas, né? E eu agradeço essas coisas que eu aprendi nessa escola. Eu acho que foram muito úteis, e são úteis até hoje para minha vida. Pequenos ofícios que fazem parte da nossa vida e que são utilíssimos que você saiba exercer. A gente aprendia a preencher uma nota fiscal, porque lembra que eu sou pré-computador, né? Então, tô falando da década de 60, 70, né? Então, a gente aprendia a preencher nota fiscal, esse tipo de coisa. O que significava uma nota fiscal, era bem interessante. Uma promissória, algo do tipo. Tudo. E acho isso super válido. Era interessante. Manual de sobrevivência, que aí você vira um adulto, não sabe fritar um ovo, ou ler o contrato do aluguel do lugar que você está para qual você está indo. Exato. Né? E às vezes, que eu já vi uma pessoa fazer isso, o contrato hoje em dia, né, normal, né? Ele é mandado, obviamente, por e-mail, daí você vai lá naquele lugar lá que assina, aquela coisa lá, aquele site lá que você assina, né? Ai, nossa, você acredita que eu assinei um negócio que era diferente do que a pessoa me falou? Eu disse, mas quando você entrou no site, você não leu? Ah, não, eu achei que era igual. Você não tem que achar que é igual. Quando você põe teu nome, honre o teu nome, né? Leia onde você está colocando teu nome. Honre teu nome, honre teus compromissos. Honre suas escolhas. Honre suas escolhas, por aí. Honre. Demais. Mari, como é que os nossos ouvintes te encontram? Como é que pra eles continuar esse bate-papo. Que eu ficaria aqui te ouvindo por horas. Nossa, eu tinha tantas perguntas ainda pra fazer, viu? São tantas coisinhas. Bom, Maria Raffart, meu nome, eu acho que vocês estão colocando ali também nos comentários, né? Então, nas redes sociais, vocês me encontram super facilmente. Então, como é que é? Rede vizinha, que eles chamam agora tudo, né? As vizinhas. Eu tô em todas as vizinhas. Inclusive aquela que se transformou em X. Que agora chamam de Twitter, né? Essa. Inclusive nela. É isso, pessoal. E aí, eu queria que você finalizasse com uma mensagem para os nossos ouvintes. Se você pudesse trazer aí, né, algo que seria importante para eles, o que você traria? Viver é um contínuo esforço. Entenda isso. Você tem que se esforçar para você conseguir suas metas. Você tem que se esforçar para concretizar um sonho. Não existe nenhuma refeição gratuita em nada na sua vida. Então, se você escolheu um caminho, honre esse caminho que você escolheu. Honre o processo, porque você vai conseguir chegar num lugar que talvez não seja aquele que você idealmente gostaria, mas diferente de onde você está. Mas você só sai de onde você está quando você der o primeiro passo. Eu acho tão legal isso que ela colocou, porque a questão, e achei interessante, não existe almoço gratuito. Eu vi uma frase legal essa semana de uns caras falando sobre mercado e tudo mais, e ele falou, olha, quando o produto é grátis, é porque o produto, na verdade, é você. Sim, opa, nossa senhora, perfeito. É exato, porque assim, se eu tô te oferecendo um curso, um livro, alguma coisa que é gratuita, é porque eu tô querendo te pegar. Você é o produto, tô querendo o seu dado, o seu lead. Você é meu lead. Então você é o produto, cara, não tem nada gratuito, né? Não tem almoço grátis. Não tem. Perfeito. Sensacional. Gente, curta, compartilhe com o maior número de pessoas que possam se beneficiar desse conteúdo. No Instagram, mentes.em.foco. No YouTube, podcast Mentes em Foco. Enfim, estamos por aí. Vou lançar uma questão também. Com certeza deve ter muitas dúvidas na sua cabeça ainda como ficaram nas minhas. Eu vou falar nas minhas. Na sua. Não, mas você me falou que você já foi 2 pessoas com ela, né? Você esquece do fragmentado aí. Personalidades, ainda não viram nada, né? Mas se você ainda tem pontos que gostaria de esclarecer, mande as suas perguntas aqui para nós, registre os comentários, porque se nós recebermos um volume legal aí de novas perguntas e outros pontos a serem explorados, nós vamos convidar a Maria para voltar aqui com a gente e explicar, esclarecer as dúvidas que vocês nos mandarem. E vou falar, né? Na verdade, é que como eu sou mais brava e ele é bravão também, mas ele é de 880, ele vai e volta com uma frequência assim.
Então ele volta muito mais rápido do que eu. Daí, como ele volta muito mais rápido do que eu, ele dá o dedinho antes, né? É que a minha elasticidade é maior. Sensacional, gente. Vocês se complementam, é isso. Né? Veja, os opostos não se atraem. Isso é mentira. Mas, muitas vezes, a complementariedade é que faz um casal ir mais pra frente, né? Exato. E entender, né? Como cada um é, né? E respeitar o processo. Isso é interessante, porque eu fico bravo muito rápido. Ela demora, só que da hora que ela fica brava, aí eu já passei. Ela continua. Na pilha. Pilha. Então é muito engraçado isso. Muito bem, gente. Valeu. Até o próximo episódio. Muito obrigada, Maria. Obrigada Foi a você, incrível, Ju. viu? Obrigada também. Muito obrigado. Obrigada. Até breve, pessoal. Tchau, Até tchau. mais. Tchau, tchau.